Fala galera, hoje mais um episódio do GordoCast e tô com um convidado aqui, um cara que tem a minha admiração, né? E um jovem dentro do cenário político municipal muito importante, considero aí um dos grandes quadros políticos do município. Eu tô com Alex Dias, ativista ambiental, ele vai se apresentar para vocês aí. Fala, gente. Queria agradecer aqui o convite do Davidson. A gente já tinha conversado previamente que ele ia ter um podcast. Ele falou assim, Alec, você vai estar entre meus convidados. Então já aceitei prontamente. É isso, a gente está numa jornada política difícil, um cenário complicado, mas a gente vai tentando aí se adequar. Então, galera, de primeira, Alec, eu ia pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, né? Quem é o Alec? Como começa, da onde surge essa paixão aí pela política, esse ativismo que você tem na questão ambiental. O nosso município, inclusive, é rico, né, em belezas naturais, é rico em verde, a questão ambiental é muito importante para o município, a questão da água é muito importante. Gostaria que você falasse um pouquinho de quem é o Alec e um pouquinho desse seu início aí, dessa caminhada política, e essa sua caminhada no ambientalismo em si. Beleza. Então, cara, a gente vem de uma realidade, né, complicada, de posicionamento político. A gente tem que saber onde pôr os pés para não ser perseguido, é uma coisa bem complexa. E minha carreira, cara, ela começa basicamente de uma forma quase que emergencial. Tem gente que me considera uma liderança muito forte e tal, só que eu sempre fui aquela pessoa que se posiciona quando a necessidade urge, né? Então, eu sou nascido e criado em Cachoeiras, né? Fui criado no Morro do Kleber, que é um bairro histórico aqui da cidade, já tem todo um contexto que envolve aí o passado com a ditadura, já foi um lugar conhecido por ter canhões. Então, a gente já meio que tem essa coisa na veia do contato com o povo local, de conversar sobre essas histórias, essas narrativas, e querendo ou não, essas narrativas acabam construindo o que a gente é, né? E eu vejo Cachoeiras como um potencial natural absurdo, né? Uma biodiversidade que, assim, para o estado do Rio de Janeiro é muito importante. A gente abastece mais de 2 milhões de pessoas por todo o território fluminense, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo, Niterói, Ilha de Paquetá. Então, se a gente não cuida bem do que é nosso, eu vejo como um desperdício, para não só na questão, né, monetária, que muita gente lida com a natureza como se ela fosse apenas um ente monetário, mas é parte da vida. Então, enquanto parte da vida, como qualquer pessoa com um pouco de consciência, a gente vai tentar fazer essa defesa a todo custo. Acho que é isso. E meu amigo, a gente aqui costuma sempre falar, né, contar histórias, né, falar sobre a vida em si. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação, cara. Onde você estudou, onde começou, entendeu? O que você faz hoje, se faz um curso superior ou não. A gente costuma fazer essa introdução, assim, pra galera conhecer bem quem a gente entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente aí. Certo. Então, eu fiz a minha formação do Jardim de Infância, né, o antigo Jardim de Infância, até o ensino médio no Zumira, né? Eu acredito que eu fui uma das poucas pessoas que estudou no Zumira desde o período em que era Jardim de Infância até o término do ensino médio, né? Conheci muita gente lá, boa parte dos meus amigos que eu fiz durante a minha trajetória na vida foi no Zumira. Então eu carrego muito carinho aquele colégio, tive histórias muito boas, alguns professores lembram bem de mim, um pouco mal porque eu falava muito, mas ainda tenho contato com muitos deles. E desde então, eu trabalhei por muito tempo no comércio da cidade, passou-se alguns anos, cheguei a ser servidor na Secretaria de Assistência Social em Niterói, e comecei o curso de arquivologia, porque eu sempre tive um apreço histórico, acredito na documentação como uma forma de comprovar a história, que a gente acaba se comparando com os cenários que são difíceis, como é o acervo histórico do Estado do Rio de Janeiro, que está aí passando por muitos problemas. Então, foi uma área que eu me identifiquei, que eu já estou finalizando, né, o curso, na UF, que é onde começou praticamente a minha trajetória política, foi no envolvimento com o transporte universitário, inclusive. Então, meio que essa é a minha história. Atualmente, eu sou assessor parlamentar do Yuri Moura, inclusive já esteve aqui
já teve no espaço do Igor para um debate, a gente está no envolvimento aí com o Rio Macacu, que está se desenvolvendo. Então ele me chamou para a equipe e atualmente eu estou assim, entendeu? Estou atuando politicamente, estou participando de debates, converso com a população e é isso. Tento tirar aquilo que é de Cachoeiras de Macacu e Cachoeiras não consegue necessariamente tratar do jeito que se deve, levar para um ente estadual para que a gente consiga desenvolver. É isso. Olha, que você falou comigo em relação a essa questão do seu nascimento político, vamos colocar assim, Sim. foi pela UF, né? Sim. Conta um pouquinho mais dessa história pra gente. Como que surge essa vontade do Alec dentro da política, né? Como você se enxergou dentro dessa questão e se puder também falar um pouco das últimas eleições, como que foi, né, para você como um jovem fazer uma primeira campanha, né, ter uma votação que assim muitos consideram até expressiva por conta desse contexto, né? Você conta um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, então, muita gente acha que a minha vocação política nasce quando eu vou... Porque o nicho da universidade pública tem aquela coisa, não, quem estuda em faculdade pública é de esquerda, mas... É a famosa baderna. Exato, exato. Lugar de baderneiro. Mas, diferentemente, cara, a minha vocação, o meu interesse político, ele surge quando eu trabalho no comércio e eu me deparo com uma realidade que, né, ninguém é satisfeito, às vezes, trabalhando onde trabalha porque não é o que sonha, não é o que pensa para si. E eu sempre me questionei se aquele era meu espaço. E dentro desse questionamento que eu acabei me tornando uma pessoa de esquerda, sabe? Eu me recordo que eu trabalhei num comércio aqui, que tinha um envolvimento forte com um determinado deputado que... Eu lembro que era, acho que 2017, mais ou menos, ele votou a favor do aumento de idade para aposentadoria. Eu falei, pô, cara, qual que é o interesse dele nisso sendo um empresário, sabe? E isso me levou a um questionamento que acabou me conduzindo mais para o meu posicionamento político atual do que ir para a universidade pública. Enfim, acabou surgindo antes até. Então assim, meio que por esse caminho mesmo, entendeu? A faculdade meio que ajudou na maturação desse processo Exatamente. inteiro. E em relação à campanha política em si, as eleições, quais foram os pontos de dificuldade que você encontrou? A gente sabe que, né, o posicionamento político também é muito determinante nessa questão. Sim. Né? Mas tirando essa questão do posicionamento, quais foram os outros pontos de dificuldade que você encontrou assim, em realizar essa campanha política? A gente sabe que, assim, dentro de cidades pequenas, o sobrenome acaba pesando muito. Eu era uma pessoa, vamos lá, crua nesse sentido, né? Eu não tenho uma família influente na cidade, seja na questão política, seja na questão do comércio local. E a gente, querendo ou não, a gente sabe que já existem figuras pré-determinadas para ocupar certos lugares. Algumas pessoas, né, não vou dizer que são todas, mas elas conseguem ascender de outra forma na força. Só que, ainda assim, o posicionamento político que a gente carrega, do que a gente defende enquanto candidato, dentro de um partido político, o que ele defende, às vezes acaba fazendo com que a pessoa que não é politizada se assuste, fique com medo, fica receosa. Eu falei, pô, votar no Alec, sabe, do PSOL, é um partido que defende isso e aquilo, só que não é por aí. A gente sabe que no debate político existem muitos espantalhos para cobrir os olhos da população para o debate que importa de fato, né? E mesmo assim, eu acho que era uma forma autêntica de eu querer assumir aquela posição de poder falar do que eu queria falar. Eu acredito que eu consegui fazer isso. Foi difícil, a gente faz campanha com pouco recurso, é muito no tete-a-tete, é tentar convencer no argumento. E convencer no argumento nem sempre vai ser o caminho que muitas pessoas vão se agradar, mas é o tipo de política que eu ainda acho certo, que eu acho coerente, e que é o que eu pretendo fazer caso volte a pleitear uma disputa, entendeu? Entendido. E, cara, a questão do ativismo ambiental, né? Eu vejo que você é um cara que levanta muito essa bandeira, defende muito essa pauta. Inclusive, admiro muito esse trabalho por conta de toda essa questão, não só do nosso município, né? Mas do país, do mundo, né? Que hoje a gente vive essa incerteza climática, né? Correto. E acredito que assim, a defesa ambiental ela é muito importante.
Isso surge de quando? Isso vem da infância ou uma coisa que surgiu depois na sua vida? Surge Cara, quando? ela surge no meio de um espaço em que a gente observa, assim, eu sei que parece alarmismo dizer isso, mas todo mundo tem aquele medo, né, do apocalipse. A cada ano tem uma teoria nova sobre quando o mundo vai acabar, sobre o que vai ser. A gente sabe que não é necessariamente por esse caminho, mas a gente não pode deixar de observar que o caminho de produção do mundo, ele se mostra contrário daquilo que a natureza precisa para coexistir. Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de entender que da mesma forma que a natureza está lá, ele próprio pertence a ela. Então, assim, o mundo nunca vai acabar, eu não acredito nisso. O mundo vai se permanecer ali, ele pode passar por trancos e barrancos, podem acontecer todo tipo de cataclisma, furacões, tornados, terremotos, mas o mundo vai continuar ali. E quem sofre o risco de um mundo não cuidado somos nós. Porque o ser humano ele criou um consenso, né? Eu não acredito na natureza humana sobre determinados aspectos, mas eu acredito que um consenso conseguiu ser estabelecido sobre você achar, um grupo achar, que está acima dessa natureza quando ela não está, sabe? Então, quando a gente vê um rumo difícil de ser travado no mundo, porque isso não é só uma realidade brasileira, não é só uma realidade de Cachoeira de Macacu, é uma realidade universal, de que o ser humano ainda não entendeu, né? Ou pelo menos as grandes corporações, não entendeu que ela própria depende da natureza, não o contrário, sabe? Então, achar um espaço que você consiga conviver harmonicamente precisa ser repensado. E eu acho que é nesse contexto geral que eu vejo isso, sabe? Não é uma coisa específica da cidade, é uma coisa universal atualmente, sabe? Entendo. E você falou também sobre a questão, agora já mudando um pouco de assunto, Sim, mas voltando numa coisa que você já falou anteriormente, que é a questão da arquivologia, certo. né? Que é tua área de formação, o teu curso. Sim, Essa paixão, né, pela, vamos colocar, a história, sim. né, através dos documentos, ela surge como e quando? Cara, ela surgiu de uma coisa que eu já queria, que era estar num curso em que a matéria fosse muito abrangente para concurso, porque eu sou concurseiro, e a arquivologia está presente em muitos desses concursos. Só que desse processo de estudar os conceitos básicos, eu falei, pô, cara, é uma área que eu acho interessante, porque, assim, apesar de ser um amante da história, de, assim, previamente ter algum conhecimento sobre algumas questões, eu sempre quis ir para o caráter prático, porque eu sou uma pessoa dinâmica. Então, assim, embora a arquivologia seja uma área que demanda paciência, uma cautela para não errar nenhum tipo de processo de documentação, de restauração, ainda assim era uma área que eu me via, sabe, colocando as duas coisas em prática. Porque enquanto você está fazendo um processo arquivístico, pô, você está acompanhando parte de uma coisa que, sabe, eu já prestei serviço no MPF, no MPRJ, por exemplo. Então, poder acompanhar como algumas burocracias vão surgindo e as intenções dessas burocracias, a gente começa até a compreender um pouco para quem interessa aquele tanto de burocracia que a gente tem que passar, entendeu? E acabou que foi por esse caminho, assim. Eu sempre tive interesse na história e acompanhar ela ativamente casava mais com o meu interesse, entendeu? É muito interessante, né? E a questão de acompanhar a história, ela é, para quem gosta da história, né? É um combustível enorme. Eu Sim, sou um sim. amante da história, adoro. Inclusive pensei em cursar história até. Inclusive falei no episódio no podcast sobre isso. Sim, E a história, ela tá sempre interligada com os dias atuais, né? A gente exatamente. consegue explicar muita coisa do que acontece hoje com história e documentação. Então, acho assim bem interessante o curso. Perguntei mais para saber. Sim, Agora, mudando de assunto, que eu sou um curioso incorrigível. faz parte. Cara, a gente vê a questão do transporte universitário, né? Uhum. Eu já fui universitário. Sempre é um problema Sempre foi um problema. Isso independente de gestão. de gestão. Isso é um problema porque é uma coisa que está numa crescente Sim, e não consegue ter uma política que acompanhe essa crescente. essa crescência. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da CDU, de como funciona a CDU, que hoje é a representante, né, dos alunos, é quem
tá ali na discussão, tá Sim. pelos alunos buscando informações, buscando a questão cadastral e tudo, né? Sim, Correto? sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa atuação, de como surge, se você participou do processo de criação, e como surge isso. Então, basicamente, meados de 2022, a gente passou por um problema que a pandemia já estava no processo de controle, já não estava aquela coisa caótica que foi quando começou. Muitos alunos da saúde já estavam ingressando presencialmente nas universidades. Então, começa-se um debate sobre a necessidade desses alunos irem para a faculdade, porque período pandêmico, estava faltando agente de saúde para tudo quanto era lado. Então, a gente ficou ali naquele entrave na conversa, a gente tem que cobrar, mas como é que vai ser? Só que aí acontece o seguinte, pouco tempo depois, já começou a ser liberado para todas as universidades que os alunos pudessem ir para as aulas, só que aquilo virou um problema absurdo. E a gente pensou assim, cara, o transporte universitário tem que acontecer, né? Aí eu lembro que tinha algumas outras pessoas que eu confesso que eu não vou recordar o nome agora, que estavam no processo de comissão, que a gente foi saber muito em cima da hora, assim. Aí eu lembro que era um grupo que eu tinha criado da UF, só para quem era da UF de Cachoeiras. A gente só estava querendo organizar, tipo, alguma coisa com os alunos da UF, para a gente poder trocar informação de bolsa, essas coisas assim. Só que aí até então zero transporte. Aí a gente começou a ficar preocupado. Falou, pô, ninguém tá falando de transporte universitário ainda. Aí quando foi chegando muito próximo do começo das aulas, que agora eu não me recordo quando foi, eu falei, gente, a gente vai ter que tentar buscar a solução, porque existia uma comissão, tentou alguma coisa, não foi para frente. Então a gente vai ter que começar a fazer manifestação até que isso vire algo que as pessoas pensem, pô, eles precisam, entendeu? Porque a gente sabe que cidade do interior tem uma dificuldade de acesso ao ensino superior, isso em todo o estado do Rio de Janeiro, por várias questões. Eu lembro que quando a UF começou a se expandir ali nos anos 90, mais ou menos, para algumas regiões, até por falta de interesse de algumas cidades, a UF não se instalou como se deveria em algumas cidades. Cachoeiras tem o polo ali de pesquisa, mas não tem um centro acadêmico em si. Então a gente começou a ficar preocupado e a gente foi para a rua, assim. No caso, eu lembro que eu ajudei a organizar com a Kelly, com a galera que era da UERJ. Era uma coisa meio UF, UERJ, aí tinha umas pessoas que estudavam na Estácio de Friburgo também. Ao longo do tempo, muitas pessoas ficaram, outras saíram e faz parte. Mas aí o CDU ele vem no sentido de que a gente queria criar um centro de debate para que as nossas demandas gerais fossem atendidas, estágio, próprio transporte. Só que o transporte dá tanto problema que acaba ficando muito... Acaba virando a matriz. A matriz da parada. A gente às vezes quer avançar em alguma conversa sobre, mas transporte acaba ocupando muito tempo. E aí eu fui o criador, a gente criei um grupo com a galera que era mais ativa dentro do movimento, para não deixar a coisa morrer, porque a gente sabe que a manifestação tem aquele efeito emergencial, né? Tipo, a gente está precisando muito agora, vai ter. Se não precisar daqui a um tempo, não vai. Então a gente precisa pelo menos ter um grupo para alinhar as informações e manter a cobrança ativa. Aí a gente fica nesse processo de informar, de procurar algum projeto científico para a cidade, que é difícil. Cachoeiras é uma cidade do interior, praticamente. Então, o CDU ele nasce com esse cerne de fazer todo o debate do que tange a vida do universitário, entendeu? É mais ou menos por esse caminho. Entendo. E, cara, outra pergunta dentro desse mesmo tema, né? A gente vê muito a questão, né, de uma discussão que tem na LERJ, não sei se você está inteirado, sobre a questão do passe livre universitário, sim, né? Sim. Você, Alec, acredita que o passe livre universitário seria uma solução plausível para esse problema em Cachoeira de Macacu hoje? Eu acho que hoje, claro que eu não vou dizer que é uma medida perfeita, até porque é um trajeto longo, perigoso. E tem que contar também com a questão da mobilidade. Que já é complexa. Né? Mas, independentemente, é uma saída, porque às vezes o aluno ele sai muito cedo da faculdade. Porque, por exemplo, quem é integral, às vezes acaba saindo da aula 4 da tarde. Entra de manhã cedo, sai 4 horas. Aí o cara vai gastar 4 horas esperando o transporte universitário das 8 para poder voltar. Então, numa medida dessa, o próprio aluno ia conseguir fazer esse deslocamento, entendeu? É uma infelicidade que o debate tenha sido congelado, não sei por quanto tempo, tá com prazo indeterminado, mas já a mobilidade gratuita para essas pessoas seria fundamental.
E Fundamental. falando um pouco sobre mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente já conversou até no off, né? Sim. A gente aqui na cidade, também independente de governo, mas de gestão, mais uma vez, acredito até que é um problema que as próprias gestões já tentaram resolver de alguma forma, Sim. mas que é complicado de resolver por conta de diversas particularidades do município, né? Da própria geografia municipal, Sim. assim, outras coisas mais. Cachoeiras hoje tem um problema de mobilidade, e é claro, em relação a transporte. Transporte público, tanto intermunicipal quanto municipal. Municipal, inclusive, a gente teve uma medida do governo, que é a questão Do verdinho, do né? verdinho, que acaba atendendo de alguma forma, assim, não é ainda O o ideal, né? ideal, mas de qualquer forma é um começo, né? E que eu acho que foi um acerto, inclusive, da gestão. Sim. Mas falando da questão intermunicipal, Uhum. né? Até pegando esse guincho desculpa, da questão do passe livre universitário. Uhum. Para o estudante universitário, para o trabalhador, ou até mesmo para o estudante de escola comum, idoso e tal, você acredita que existe uma solução para esse problema de transporte, de mobilidade no município de Cachoeira de Macacu? Ou você acha que a gente está muito longe disso ainda e tem que ser uma discussão assim mais aprofundada? Eu acho que acaba sendo de tudo um pouco, porque um problema que dificulta muito a vida, né, do cidadão comum é o preço. Porque a gente sabe que quando a pessoa não é de uma realidade financeira muito boa, o valor acaba prejudicando muito. Então a gente tem algumas medidas paliativas que são básicas, que eu acho que é uma infelicidade que a gente não tem, que é o caso da integração, por exemplo, que é uma coisa que Cachoeiras não é contemplada. Dos 22 municípios, né, que são próximos do leste, Fluminense, etc., Cachoeiras está entre as piores no que diz respeito ao valor da passagem. Então, assim, atualmente tem aí uma medida da gente ter um valor reduzido quando vai até uma determinada localidade. De Cachoeiras para Papucaí é um valor, de Cachoeiras para Água Brasil é outro. Só que a gente acaba construindo um transporte intermunicipal que precisa ser o transporte também municipal, porque Água Brasil e Papucaí é parte de Cachoeiras. E aí é um dos poucos serviços que tem bilhete único para ser usado. Então isso acaba se criando um congestionamento de demandas que ficam embarreirados. Que, por exemplo, o trabalhador ou a pessoa comum que só quer ter uma atividade de lazer, quer resolver um problema fora da cidade, ele é muito limitado. O horário é ruim, então a gente tem que ter uma série de questionamentos levantados até em contato com o Detro, porque que foi responsável pelo último aumento que teve na passagem, e dizer para eles que, assim, Cachoeiras, boa parte trabalha no centro da cidade? Sim, mas uma parte esmagadora trabalha fora. Então, criar um modelo de transporte público que, primeiro, seja de fato público e, segundo, que tenha um ordenamento de como ele vai funcionar, porque as coisas em Cachoeiras, elas meio que acontecem de forma emergencial, né? Igual esses tempos atrás eu peguei um Rio Ita para Itaboraí que a porta está danificada. Aí você tem que, com o seu bilhete único que você entrou, para você sair do ônibus, você tem que passar ele de volta. Só que isso acumula fila, atrasa o serviço. Então é entender como é que está a infraestrutura desses ônibus. Tá boas para alocar a cidade? O que a gente pode fazer para melhorar? Precisa de uma fiscalização? Precisa cobrar da empresa que, cedo um ônibus que seja suficiente para a cidade? Porque a gente brigou muito para que tivesse ar-condicionado no ônibus que não tinha. Que era um ônibus com a passagem cara e não tinha climatização em pleno período em que as ondas de calor, quando vierem, vão ser lá em cima. Não tinha. A gente brigou para que tivesse. Eu lembro que alguns vereadores também fizeram a mobilização. Beleza, a Rio Ita cedeu alguns ônibus com ar-condicionado. Só que aí ele manda um transporte com a porta ruim, emperrada, né? Então parece que a gente avança meio passo e dá 2 para trás. Então eu acho que a gente tinha que brigar pela integração para que a galera que sai de Cachoeiras e trabalha em Itaboraí tenha desconto na passagem, porque o empregador, né, fora do município, ele não vai olhar para a qualidade do trabalhador, porque isso ele tem em outra cidade. Ele vai olhar para quanto custa eu contratar esse cara, sabe? E até nisso a gente peca. Eu acho que tem que ser revista a questão da integralização. Cachoeiras precisa fazer parte da lista, que é uma coisa que eu recorrentemente falo com as pessoas.
E é ter essa condição de brigar pela infraestrutura. Eu falei, pô, o trabalhador cachoeirense merece isso, sabe? Esse preço de passagem cara, que não é só na Rio Ita, é no 1001, é no Reginas também. Mas essa qualidade de serviço, aí fica difícil, entendeu? Essa questão da climatização, Alex, tem até um dado interessante, né? Porque as empresas, elas, no estado do Rio, a gente tem um ordenamento que diz que as empresas elas precisam ter 80% da sua frota climatizada. Sim. E um questionamento que foi feito, né? Até eu tive a oportunidade de participar de um fórum sobre isso, que a Rio Ita, ela tinha, né? Tem que ter 80% da sua frota Sim, climatizada. climatizada e Cachoeira de Macacu Não tinha. estava dentro daqueles 20% da frota que não... Não tinha. Né? E é uma coisa que foi... Um tempo atrás eu faço parte de um grupo no Facebook de mobilidade urbana e também de questão de busologia, né? Que é uma das minhas paixões aí que eu tenho. Os caras mostrando 2 carros, né? 2 ônibus de ar-condicionado. Mania de falar carro. Quem é busólogo fala carro. Eu filho de motorista, eu falo carro. Tá? Desculpa, é ônibus. Sem problema. 2 ônibus quebrados, os 2 com ar-condicionado. Os 2 quebrados vindo pra Cachoeira. Caraca. Quebrou um, o que veio socorrer quebrou também. Quebrou também. E assim, né, a gente não é observar só essa questão da climatização, né? O estado que os veículos se encontram, né? Em questão de limpeza, em questão de tudo isso, eu acho que tem que ser observado, né? O Detro até disse que teria uma licitação agora no meio do ano. Sim, sim. Né? Isso foi amplamente divulgado, não sei a quantas anda, não sei se realmente vai acontecer. E é uma coisa que tem que conter ali, né? Seja no termo de referência, seja da maneira que for feita a licitação, como Sim. uma coisa mínima, né? Limpeza, né? As condições de uso, até para o próprio profissional que conduz o veículo ter uma condição legal de trabalho, né? Claro. Que é outra coisa que também... Com certeza. No transporte as pessoas acabam esquecendo do profissional. Que né? tá ali dirigindo e é cobrador ao mesmo tempo. Ele tá fazendo 2 funções. Sim. Né? E ele também tem que ser responsável não só por dirigir e por cobrar, como o cara tem que fazer todo o checklist do carro para saber como ele pega, como ele vai entregar. Às vezes ele tem que consertar o carro. Desconta do próprio salário se acontece alguma coisa. Então, assim, além de ter a preocupação de estar carregando pessoas ali dentro, ter a preocupação com a vida dele e com a vida de outras pessoas. Com certeza. E acaba tendo uma pressão psicológica enorme, com um horário, às vezes, também muito apertado, porque tem que cumprir, tem que carregar passageiro até... tem que bater meta de número de isso e aquilo, isso vai variando de empresa para empresa. Claro. E é uma coisa a ser observada, né, cara? Que são diversos fatores, né? E acaba que, às vezes, a população, ela descarrega em cima do cara que tá ali que tá ali frente, só de... coitado, só tá sofrendo. Ponta de lança, tá ali, coitado. Não, isso é uma coisa... Eu até observo algumas coisas referente a isso no próprio transporte universitário. Quando acontece algum problema, que é o cara que tem que resolver, e é o cara que é cobrado, é o cara que toda hora tá no telefone. Então, realmente, você tá numa profissão que já é difícil, estressado, tendo que carregar a gente, é delicado, é delicado. Acaba que vira contra você um problema que você é eu acho que o cara que mais queria que acontecesse da melhor forma possível, né? Com certeza, com certeza. Igual eu vejo, né, hoje, mundialmente se debate a tarifa zero, né? A gente sabe como é que funcionam as empresas de transporte público em todo o estado, é um emaranhado bem delicado de mexer, e a gente fica nessa situação de que, assim, é possível fazer, todos os estudos já foram feitos, tem comprovação de quanto custaria, enfim, inclusive depois eu vou te passar o conteúdo de um cara que foi matéria dele de estudo em Harvard sobre a tarifa zero, um trabalho impecável. E é possível fazer, só que vai mexer com quem, né? A gente ainda tem que lidar com essa questão de que mobilidade urbana, ela não é só o meu desejo de ir para outra cidade ou bairro, é uma coisa que eu preciso ir para o trabalho, eu preciso para o meu lazer, preciso visitar a família, então é uma coisa social, sabe? Ela está interferindo em todos os setores, né? Interfere na saúde, porque às vezes um profissional de saúde de uma cidade trabalha em outra, então envolve muita coisa. E eu não vejo esse debate ser levado assim com tanta seriedade, isso eu falo pelo território fluminense mesmo, né? E aqui na cidade eu tiro um parâmetro que é o seguinte: a gente teria menos problema, aquilo que aí fica uma crítica construtiva ao Verdinho, né? Que a cidade em si, ela carece de um modelo de transporte público local
e ponto. E que esse projeto se desenvolva. Porque a gente tem um vício que é fazer o seguinte, a gente cobre temporariamente uma coisa e ela nunca avança, ela fica presa ali ou regride. Porque, por exemplo, a gente tinha ali o Expresso Macacu, que tinha várias críticas ao Expresso Macacu, o ônibus andava sempre sucateado, mas ele atende um monte de lugares que hoje não é tão contemplado, como já foi um dia. Então, a gente tem que tentar entender o porquê que a gente nunca avança progressivamente, atendendo, a gente sabe que tende-se a nascerem novas pessoas, a essas pessoas crescerem e ocuparem os espaços no território, só que a gente não vê a coisa, sabe, expandir. Quando eu digo expandir, não digo de aumentar o número de frota, nada. Eu digo de serviço, de estratégia para poder atender o território da forma que ele merece. Porque aí, às vezes, nessa coisa de Cachoeiras precisa ir para Friburgo ou precisa ir para Itaboraí, a gente tendo uma mobilidade urbana focado no nosso território para atender os bairros do nosso território, a gente não tem tanto problema com a Rio Ita quanto tem atualmente, porque um empecilho ele sempre vai ser o serviço que não só faz Cachoeiras, que liga Cachoeiras a outra cidade, ele vai ligar Cachoeiras a outra cidade e ao próprio município. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tentar reaver para... Eu acho que essa questão de mobilidade, e é uma coisa que eu enxergo há muito tempo, né? Sim. Acho que o município de Cachoeiras assim, não é uma questão tão complexa quanto parece. Sim. Porque existem soluções soluções caseiras que a gente consegue, sim. consegue fazer funcionar, né? A questão do transporte alternativo, por exemplo, a gente conseguir fazer com que isso seja feito de uma maneira mais oficial, regulamentar melhor, claro, né? Também ter uma contrapartida do próprio município com o pessoal do transporte alternativo. Sim. Porque a gente tem muita localidade que o ônibus hoje ele não vai conseguir chegar, vai ficar ruim. Se a gente tentar por exemplo, às vezes que seja por transporte gratuito, com a compra de veículos, por exemplo, né? O município comprar os veículos, a gente vai ter um gasto com manutenção, por exemplo, claro. A gente vai ter um gasto com mecânica, com tudo, e que vai ser elevado por conta de várias regiões que a gente tem no município hoje, que são, como eu posso dizer, complicadas de acesso. Sim. Então, a gente vamos tentar, então, com uma iniciativa privada por meio de licitação. E aquilo não vai ser interessante para o empresário, porque... é um lugar que Então, assim, é complexo nessas questões e que talvez, tendo uma contrapartida do município, em algumas outras formas, né, poderiam facilitar o acesso às pessoas ao própria melhoria de estradas, melhoria de estrada, de infraestrutura, né? É uma coisa que, assim, as estradas vicinais, por exemplo, hoje em dia tem até, assim, uma certa atenção do município, né? Teve tempo que não tinha nenhuma. Então, hoje, assim, o município, ele consegue até atender. Entendo que não é uma solução, né? Vou lá passar uma máquina. Não é uma solução que vai durar por muito tempo, porque vem chuva, porque a Cachoeiras acaba tendo, né, essa questão chove chove bastante, né? E aquilo acaba encharcando e, assim, então acaba sendo um paliativo. E existem soluções, assim, que eu acredito que a cidade consiga ter, né? Sim. A questão da mobilidade urbana é uma coisa que muito me chama a atenção em Cachoeiras, porque é uma coisa que não é discutida no município, né? Sim. Assim, a gente não tem um fórum de discussão, a gente não tem um conselho de mobilidade urbana. Correto. É uma coisa que sempre fica afastado. E é sempre um problema. Aí hoje a gente tem um problema de trânsito no município, de estacionamento, tem um problema de calçada que não tem acessibilidade, tem um problema de falta de ciclofaixas e ciclovias que a gente não tem, e a gente tem uma aptidão para o ciclismo, até por o município ser pequeno, né? Então a gente consegue se interligar muito rápido com a questão das bicicletas, ou patinete, né? Agora está na moda acaba se tornando um atrativo turístico. Isso. A cidade tem, paisagem que... As bikes elétricas também, que é legal, né? Então são coisas que, assim, chamam a atenção. O município ele tem uma aptidão para essa questão, mas parece que falta um pouco de discussão sobre o assunto para que isso vire objeto de uma demanda dentro do município, para que possa ser enxergado também pela gestão,
né? Eu acho que assim, a população também tem que fazer parte desse processo, né? Concordo. Levando isso à frente, porque também seria um objeto de desejo da própria população. Certo. Em relação a essas questões, né, de mobilidade, a questão da força popular, por exemplo, você acredita que hoje Cachoeira de Macacu teria condição de ter assim, não só na questão da mobilidade, mas na questão de outras coisas, cultura, enfim, né, turismo, uma questão da sociedade civil se organizar a ponto de levar essas demandas para a gestão independente de quem for? Você acredita que a gente tem como eu posso dizer, a gente consiga se organizar a esse ponto? A sociedade cachoeirense hoje, ela tem essa capacidade? Cara, eu acho que sim. Eu costumo dizer que para a pessoa se organizar, primeiro, ela precisa de um problema em comum e ter mais de uma pessoa. Então, se você sentar com um grupo de pessoas e falar assim, pô, gente, sou de determinado lugar, tá acontecendo isso e assim assado. Vai ter pelo menos mais umas 5, 6 com o mesmo problema que você. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, né? Eu sempre tentei deixar claro isso até nas movimentações que eu participei, que era o seguinte. A gente não pode centralizar tudo o que acontece na minha imagem e esquecer que isso aqui é um assunto que interfere na minha vida e na sua. Então, assim, participa, cara. Eu acho que se a gente chegar num consenso de que os problemas que afetam a minha vida afetam de outras 5, 6, 7, 8, 10 pessoas que forem, a gente consegue fazer um movimento. Aí ainda fica aí de dica aí, faz uma ouvidoria pública sobre mobilidade urbana que vai render assunto. Porque muita gente reclama. A população de Papucaia é desgostosa com a mobilidade urbana daqui porque, pô, o cara trabalha em Maricá, Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, ele sente, pô. Ele sente. Papucaia é uma questão assim, que a gente tem que levar em consideração, que Papucaia é um território extenso. Muita coisa. E a mobilidade urbana ela abraça somente o centro de Papucaia. Exatamente. Né? As pessoas, para se deslocarem dentro das localidades de Papucaia, seja Papucaia 2... São longe, tem lugar que é longe. Sebastião Mendes, que é por ali, Guararapes e tal. Sim. As pessoas, elas vão de carro ou com bicicleta. Sim. Não tem um transporte alternativo lá dentro. Então, assim, são situações que tem que se pensar. Inclusive, a gente está à vista de a volta do Compes, né? Sim. E que vai, inevitavelmente, afetar o crescimento da região. Com certeza. Né? Então, assim, Papucaia tende a crescer muito mais, tende a ter mais movimentação e o transporte não acompanha isso, né? Acaba que a cidade ela cresce e não tem... A mobilidade não acompanha o processo. Né? Concordo. A questão do trânsito é outra coisa. O trânsito na Ribeira, por exemplo, é absurdo, né? É absurdo. Parece que esqueceram um pedaço do Alcântara ali. É absurdo. Porque o que acaba acontecendo? Um conceito básico de mobilidade urbana é que, pô, é mais agradável que se tenha mais pessoas ocupando ônibus, metrôs, trens, ou o que for, do que um monte de gente em moto, em carro, porque congestiona, sabe? E hoje a lógica da mobilidade urbana do país é essa. Você vai em São Paulo, é um inferno. A ponte Rio-Niterói engarrafa, pô, a ponte tem o quê? 10 quilômetros? 12 no máximo? Agora eu não lembro. E, pô, às vezes você fica ali 1 hora, 2, um trajeto que é só... Sabe? E aí? O que a gente está falhando no rearranjo dessas condições? Porque quanto mais carro tiver na rua, mais trânsito vai ter. Alec, falando aí, né, nessa relação de mobilidade, a gente se estendeu um pouco nisso, porque é um assunto interessante. Não, né? é bom um de debate falar. que eu gosto de ter. Cara, eu gostaria que você falasse assim, um pouco mais sobre você, de outros projetos que o Alec tem, que as pessoas às vezes... Pô, eu conheço o Alec porque é o cara que vem vereador. Ou eu conheço o Alec é um jovem porque ele é ativista ambiental. Isso aqui. Quem é o Alec fora isso? Cara, vamos falar sobre abertamente. Alec fora... Abertamente. É até difícil porque eu me envolvo em tanta coisa. Atualmente eu estou ajudando a coordenar o Fórum de Economia Solidária da companheira Jorcinete, que ela me pediu uma força na comunicação, aí eu vou dar essa força para ela. Mas fora isso, cara, eu sou um cara, pô, eu gosto de sair, eu gosto de conversar, eu gosto de tomar uma cerveja com a galera, assim, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu tenho meio que uma obrigação moral de expor minhas ideias, eu sou um cara na minha, eu gosto de conversar, de me reunir com as pessoas. As pessoas tendem até a dizer assim, pô, Alec, é complicado você estar em tanta coisa agora porque a gente não sai mais, não faz mais nada, não tem tempo. Mas o Alec de verdade é esse, cara. Eu gosto de sair, de conversar, de bater ideia, de ouvir música, de ir pra show, de ter minha vida
E fora disso tudo que eu acabo participando, acho que é isso. Um cara tranquilo, mora no interior, gosta de apreciar a paisagem, de fazer trilha, de ir pra cachoeira, de tomar uma cerveja com a galera, de curtir uma boa música. É isso, cara. Eu costumo dizer, cara, que eu sou um cara que, assim, tem diversos hobbies, né? Sim, Então eu sempre pergunto, porque sou curioso também, acho que a curiosidade é um hobby que eu tenho também. sim, É, pô, eu, sim. sou- eu gosto de saber das pessoas. Você tem algum hobby específico, alguma coisa que você gosta muito de fazer e Cara, tal? eu gosto muito de jogar RPG. Vira e mexe, tento organizar uma pelada com a galera da época que a gente jogava bola. Cara, meus hobbies são até bem caseiros, assim. Eu curto muito jogar, eu gosto de ter umas ideias de, pô, vamos montar uma banda, fazer uma coisa assim, porque eu acho que a vida, além do que a gente fica na correria, do estudo, do trabalho, tem que ter um pouquinho de. Tô relaxado hoje. Você falou sobre música e tal, banda, você toca algum instrumento, alguma Cara, coisa? eu cheguei a fazer princípio de bateria, já me envolvi com uns amigos que tocava hardcore, uma coisa assim. Normalmente, eu canto mal pra cacete, mas hardcore não exige uma voz das melhores. a gente, a Tem que gente ter boa, arrisca. boa corda vocal, tem que estar em dia, mas de É, restante, mas eu dei uma pausa nisso, mas sempre gostei de divulgar trabalho artístico. Porque assim, eu vejo na arte uma forma de você, além de se expressar, é uma forma de você passar uma mensagem, de acolher alguém, de abstrair ela de um processo de que, pô, a gente passa por uma sociedade que cada vez mais vai se individualizando, e é uma coisa que eu me preocupo bastante. Então, eu tento sempre ter esse contato com as pessoas que produzem arte. Mesmo não produzindo, eu gosto de falar assim, pô, vamos transformar isso num espaço que acolha as pessoas, vamos trazer ela para conversa. Se ela não gosta, talvez passe a gostar. Ou às vezes ela gosta de uma coisa que pode passar a ser um espaço em que a gente vai estar ali, né, dando suporte. Porque é isso, cara. Eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira do cada um no seu quadrado, e é isso mesmo, porque a vida não é por aí, eu dependo de você, você depende de mim, e é assim que é a sociedade, né, cara? inclusive, assim, te acompanhando nas redes sociais, eu vejo que você está com um envolvimento legal com a galera da Lajota ali, da questão da batalha de rap que está Pô, acontecendo. Achei muito interessante a movimentação, os caras estão agitando a cena ali do demais, município, né, demais, cara? demais. Você que já conhece e tal, se quiser Quando deixar tinha um. a batalha da rodoviária, né, que era o Xandão que tocava e tal, eu colava direto, sempre Batalha gostei. da Rodô. Inclusive, no Clássica, programa de rádio, a gente chegou a entrevistar a galera lá, clássico, muito né? bom. Foi o nosso primeiro episódio, foi com o pessoal de lá. Ah, maneiro, maneiro, não sabia, não sabia. O pessoal dele. Rafael, Rafael Montenegro, Montenegro, o Yuri, Yuri, Alexandre, isso, Xandão, né? Essa galera todinha lá. porra, bacana, bacana. Foi bem legal, inclusive. E você que tá ligado nessa questão, cara, se quiser aí usar o espaço para divulgar quando acontece a batalha, quando. Perfeito. Olha, não sou da organização, mas fica aí. Lajota acontece toda segunda-feira, às 7h30 da noite, no Coreto, ali na Praça de Baixo. Próximo ao Itaú, na famosa Praça Juninho Hall. E é isso, a galera se reúne ali, troca uma ideia, eles têm um espaço para poder, né, externalizar aquilo que eles acreditam, que eles pensam antes da batalha começar, né, que é o momento de declamação. E é um espaço bacana para quem gosta ou quem não gosta, mas quer ter proximidade. Toda segunda-feira, Coreto, 7h30 da noite. É Quem isso. quiser conhecer, já deixa aí, a gente deixa um espaço de divulgação aí pra galera da Lajó também. Vou deixar aqui um convite estabelecido já para eles. O Boa, espaço boa. aqui do Gordocast, com o pessoal da V3, com o Podcachu, né? Acredito que o Igor também seja um admirador desse trabalho, conhecendo como eu conheço. A gente tem o espaço aqui está aberto para quando quiserem vir aqui, né, conversar, divulgar, fazer talvez uma rima aqui pra gente também, aquele freestyle que a gente gosta, Os né? caras mandam, os caras mandam. Agora, Alec, mudando de assunto, chegando assim mais caminhando pro final da nossa entrevista, a gente toda vez que faz uma entrevista a gente gosta de fazer algumas brincadeiras e de primeiro, de pronto, eu gosto que a pessoa defina ele por ele mesmo, né? Certo, Eu já te fiz uma pergunta parecida com isso aqui, mas correto. eu gostaria que você chegasse a um ponto determinante. O Alec hoje, como que o Alec define o Alec, juntando toda a caminhada, toda a história até hoje de vida. O Alec por ele mesmo. Cara, o Alec, por ele mesmo, sempre vai ser um cara disposto a ajudar. É claro que entendendo os limites, porque
Eu vejo que o que falta para muita gente, né, em muitos percursos da vida, é uma mão estendida. Alguém já me estendeu a mão, então eu vou querer estender a mão de volta. Sempre fiz questão de estar próximo das pessoas que eu gosto, dos meus amigos, da minha família, porque eu acho que é um processo que faz com que a gente se reconheça. Então eu sou um cara coletivaço, assim, gosto de um barulho, gosto de estar com a galera rindo, conversando, interagindo, tentando trazer pessoas que às vezes, às vezes alguma pessoa é mais solitária no canto dela, mas é só porque ninguém falou assim, vamos fazer alguma coisa. Acho que o Alec, por ele mesmo, desde muito tempo atrás, acho que dá para se definir dessa forma. Dá para se definir dessa forma. Ok. Então, cara, a gente também costuma fazer uma brincadeira inspirada no grande comunicador Raul Gil, né? A gente tem uma Brabo. brincadeira que a gente é o tiro-chapéu, Certo. né? E trazendo aí, eu trago nomes aleatórios que surgem na minha cabeça e eu pergunto, Beleza. e a pessoa me diz se tira ou não o chapéu, e se quiser ela explica por quê. Beleza. O primeiro nome que surge na minha cabeça Uhum. é Eduardo Paes. Não tiro o chapéu. Tem alguma explicação? Quer falar alguma coisa? Cara, eu vejo no Eduardo Paes uma coisa que é muito comum de político bom de lábia. Mas nem todo político bom de lábia ele vai saber tratar das questões populares com muito tato. Apesar dele ser um cara carismático, fala com todo mundo. Eu vejo nele uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? Ele tenta manter uma postura de carioca, mas na política, na ação que ele tem que agir, eu sinto uma falta de tato com a educação. Então eu não tiro. Não tiro. Não tiro o Não chapéu. tiro o chapéu. E Lionel Brizola. Tiro o chapéu. Não precisa Não nem, precisa nem explicar. nem explicar, não precisa nem explicar. Seguindo nessa mesma levada, Antony Garotinho. Não tiro o chapéu. Quer falar alguma coisa? Nem precisa. Só o sobrenome dele, deixa ele lá. Levando mais para esse caminho, deixa eu chegar lá. Vamos de Dilma Rousseff. Eu tiro o chapéu. Eu faço questão de explicar. Tem muita gente que... Eu estava até conversando sobre isso com um amigo meu há pouco tempo atrás, que é o seguinte. A Dilma, ela tentou, em algum momento, ter aquela comunicação, sabe, para fora. Meio Lula, sabe? Da cachaçinha, não sei o quê. Só que não é o perfil dela. Então ela acabou sendo muito mal interpretada por isso. Mas já vi discursos dela, eu sei da capacidade intelectual dela. E assim, foi uma guerrilheira. O que ela enfrentou na ditadura, eu sei que muito macho não ia aguentar. Né? Tenho máxima admiração pela figura dela. Então, é isso. Talvez numa conjuntura política eu não apoiaria 100%, mas não tem como negar o legado de Dilma Rousseff por toda a sua história na ditadura militar, daquilo que ela construiu enquanto imagética, entendeu? Acho que não tem como não tirar o chapéu. E agora, outro nome que eu gostaria de que você me respondesse é o Lula, que você acabou de citar. Tira o chapéu ou não tira o chapéu? Ou tiraria, mas hoje já não tiro mais? Eu tiraria, hoje já não tiro tanto. Não tiro tanto. Acho que minha questão com o Lula é puramente... No pior dos cenários é o que tem. Assim, eu não tiraria para ele hoje. No passado, talvez, já teria tirado, com certeza. Acho que é isso. Ciro Gomes. Não tiro o chapéu, não. Eu acho que o que falta no Ciro era justamente o que o Brizola conseguia fazer, que é a postura certa na hora certa. Ele não tem essa capacidade. Admiro a intelectualidade dele, mas acho que nesse sentido, não tiraria, não. Então, esse daí foi essa questão do tiro chapéu. Eu gosto também de fazer uma brincadeira em que a gente classifica algumas pessoas como gênio ou aquele cara mais... O cara é gente boa, tem boas intenções. A gente vai classificando aí. Com uma palavra você me diz o que você acha da pessoa. Pode ser assim? Beleza. Então, com uma palavra, o que você acha de Tabata Amaral? Médio. Médio. Tendenciando para baixo. Médio. Guilherme Boulos. Caraca, rapaz. Gênio. Ele... Não vou explicar, vai. Você acha bom, então? Sim. Guilherme Boulos e... Pensando aqui, se vai ser muito polêmico ou não. Pode lançar. Nicolas Ferreira. Nossa,
Baixíssimo. Baixo nível, Subsolo. Pré-sal da história. Pré-sal. E pra finalizar, cara, e que eu acho importante, é uma coisa que a gente acaba trazendo agora e eu sou um cara que gosto muito de saber do que as pessoas leem, do que as pessoas escutam, trazendo já esse finalzinho aqui, eu gostaria de fazer umas perguntas para você em relação a isso Claro. e você dar indicação de alguma coisa que você gosta. Para começar, um filme que você indicaria pra galera que assiste. Caraca. Olga. Olga, eu vi esse filme na escola, Na cara. escola, eu vi ele pela primeira vez na escola e recentemente revi, porque eu tinha muitos anos que não via e tem muita coisa esclarecedora sobre muita coisa ali que eu acho que falta no debate do cenário político brasileiro, do que foi a Era Vargas. Então, Olga, eu acho que é um bom ponto. Grande filme do cinema nacional. Cinema nacional. Camila Morgado, uma atuação Excelente, incrível. Excelente. Cenário muito bem montado. A fotografia do filme também Nossa, muito boa. Muito boa. É um dos meus filmes nacionais preferidos, né? Eu sou um amante de cinema nacional, adoro. Eu também, pô. Olga, interessantíssimo. E em relação à série? Caraca, sério, eu tô tão congelado, cara. Mas eu sempre, apesar de detestar o final, eu sempre vou recomendar pra que vejam Game of Thrones. É uma série foi uma das séries que eu já vi na vida, foi uma que todo domingo eu esperava um episódio pra ver. Então até hoje eu lembro dessa sensação. Cara, vocês acreditam que eu nunca assisti Game of Thrones? Assista. Eu sempre adiei porque, tipo assim, pô, tá passando agora, ou tá muito grande, eu tô sempre enrolado e... Cara, E apesar da sua decepção com o final, ainda assim vai ser uma série que todo episódio você vai ficar, caraca, o que vai acontecer no próximo? Assista. E agora, música. Cara, pela comemoração dos 34 anos, eu tenho ouvido muito Dead Fish, que eu já ouvia. Vai ter show deles em São Gonçalo, eu vou... Quando? Acho que dia 6 de junho ou julho, não lembro, mas eu te mando depois. Pô, me manda, cara. Vai ser lá em São Gonçalo, pô. Cara... Tá baratinho o ingresso. Ano passado eu fui num show em São Gonçalo com os amigos e eu tenho um sobrinho burro velho, né? Quase a minha idade. Justo. E a gente curte pra caramba o rock, né? E ano passado a gente foi num festival que teve lá, São Gonçalo Rock Festival, pô, super maneiro. Maneiraço. Teve NX0, eu não sou muito foi fã um festival meio emo que teve. Isso, teve Fresno também, eu também não sou muito fã de Fresno. Mas Raimundos também tocou. Apesar dos pesares. Dos pesares ainda tocou. Ainda é um som legal. Mas CPM foi um showzão, energia. E a gente falando sobre o Dead Fish também, né? Eu fui no show do Dead Fish uma vez. Foi em comemoração aos 20 anos do Charlie Brown Jr. Pode crer. O Chorão já tinha ido, o Champion também. Sim. Dead Fish abriu o show. Isso. Porra, foi super maneiro. Foi em São Paulo até. São José dos Campos, se eu não me engano. Uma coisa assim. Uma cidade dessa assim. E, pô, super maneiro, cara. Não, o show deles... O show dos caras é muito top. enérgico, muito enérgico. E, pô, o Dead Fish é aquela banda que... Ela não teve esse... Como que eu posso dizer? Espaço de reconhecimento. Esse hype pelas suas letras e tal. Por tudo que traz. Mas é uma banda top. Showzaço. Recomendo. Recomendadíssimo também por mim aí. Se quiser ir, vai cair num sábado. Cara, eu sei que cai num sábado. Interessante, vou estender esse convite pra essa galera aí. A gente curte bastante desde pequeno. É uma influência muito legal que a gente teve. Demais da conta. E pra fechar, Alec, de programa, alguma coisa assim pra fazer, o que você indica pra galera aí que você... Pô, o Alec acho isso muito maneiro de fazer e tal... E deixa pra galera aí. Cara, um programa rotineiro qualquer? Isso, qualquer. Cara, eu sou um fã de jogar uma sinuca, tomando uma cerveja em biquinho, sempre que eu tenho tempo. Pô, inclusive a gente tem que marcar essa cerveja, a gente sempre tenta, nunca a gente marca, faz a cerveja e emenda num churrasco. Isso, já emenda churrasco com sinuca, com tudo. Estender esse convite pro Igor também, que tá aqui na edição. O Igor também gosta de sinuca, apesar de não estar mais tomando cerveja, mas o Igor já jogou sinuca comigo. Então. A gente já fez esse programa num passado não tão distante. A gente era muito mais ativo. Se não foi tão distante, dá pra um dia fazer. Dá pra fazer um dia. Mas é isso, gente. Esse foi o Gordocast, né? O episódio aqui com o Alec. Queria deixar o meu agradecimento ao AV3 Marketing pela organização, por toda a edição,
filmagem, iluminação do estúdio, assim, Brabíssimo. tudo. 100%, V3 sempre entregando um padrão altíssimo, mais uma vez, torno a dizer, dentro do nosso município hoje, é quem entrega a melhor infraestrutura de podcast, de gravação, de edição de vídeo, de conteúdo digital. Queria agradecer também a Segundo Tempo Esportes, Segundo Tempo História Esportes, que é a nossa loja de camisa. Camisa de time, camisa de futebol, basquete, Fórmula 1, futebol americano, vocês encontram lá, Segundo Tempo Esportes. E também ao nosso amigo da Amarai Delícias. Amarai Delícias? Delícia. Eu sou muito ruim na pronúncia do inglês, tá? Mas, apesar da minha pronúncia erradíssima, horrível, as coisas de lá são padrão Top de qualidade. top de qualidade. É coisa de maluco. E é isso. Queria aí deixar o Alec para dar um recado final para a galera. E agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade Que isso, de ter esse tamo papo, aí. essa conversa com a gente aqui. Muito obrigado. Nada, que isso. Recado final que eu passo para todo mundo. Felizmente, Cachoeiras é uma cidade que é acolhedora. Eu queria pedir para que ninguém perca esse espírito, apesar das diferenças ideológicas, religiosas, sexuais, o que for. Nunca deixe de estender a mão. Sempre procurem ter o tato de entender que cada realidade é uma realidade e prezar sempre pelo correto. Eu vejo no Cachoeirense uma coisa que, assim, é raro de ver em muitas cidades, né? Toda vez que a gente passa por um problema aqui, todo mundo corre atrás de ajudar, faz vaquinha daquele, arrecada coisa de lá. Então, na hora do vamos ver, o Cachoeirense ele é muito acolhedor, ele é muito participativo, muito coletivo. E desejo que a cidade nunca perca esse espírito, que a gente siga construindo, né, uma Cachoeiras unida, forte, que se desenvolva, que melhore, que a gente precisa. E acho que é isso, cara. Acho que o desejo de coração é esse mesmo. É isso.